Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 4 de janeiro, Gênesis, capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque ela disse: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Mateus, Novo Testamento, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos teus anjos darás ordens ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra o teu pé. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esdras, Velho Testamento, capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornavam do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesu e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, desta maneira: então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elaitas e outros povos
que o grande e afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela cidade rebelde e malvada. Vão restaurando os seus muros e reparando os fundamentos. Agora, saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou resposta a Reum, o chanceler, a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram, à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem, queridos, nós vimos então em Gênesis, no capítulo 4, percebemos ali, o quanto a misericórdia do Senhor é grande, Ele restitui a uma mãe o senso de maternidade quando permite que Eva gere a um outro filho, e que a partir desse outro filho o nome do Senhor passa a ser novamente invocado. Então, que nós possamos restaurar na nossa vida, esse lugar de exaltação do nome de Deus, porque há em nós um lugar e nós precisamos nos dedicar a isso. Como nós vimos aqui no finalzinho em Esdras, o inimigo vai tentar paralisar essa obra que nós fazemos para Deus, Muitos são os empecilhos, mas a gente precisa continuar no nosso propósito, no nosso lugar, na nossa posição. E a respeito de Mateus 4, a mensagem mais importante que eu vejo nesse texto é quando Jesus chega e anuncia o arrependimento. João também via pregando o arrependimento. Então, de tudo que fizermos, se não passarmos pelo caminho do arrependimento, não teremos conhecido o reino dos céus. Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel e justo, neste dia trazemos diante de Ti o nosso coração, para que o Senhor nos examine, nos sonde, verifique o que há em nós, ruim e mal, e que possamos ser levados a um arrependimento sincero, genuíno, capaz de transformar as nossas atitudes, o nosso coração, de maneira que nós possamos ficar firmes no dia da adversidade,
fazendo a tua obra, fazendo prosperar aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, e que em nós seja de fato edificado um lugar onde o teu nome é exaltado, porque só tu és digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.